O Eduardo viu o último vídeo do canal, ficou puto da vida e gravou uma resposta para me chamar de esquerdista mentiroso. Vou mostrar aqui para vocês. Ele fala como se eu estivesse tentando envolver a mulher dele no assunto. E no meu vídeo eu deixei muito claro no começo que não era para sequer citar o nome dela, que não é uma pessoa dentro da política para ser alvo de críticas. Depois fui mostrar que ele está tendo uma vida boa, dançando, se divertindo nos Estados Unidos. E olha só no canto esquerdo, o braço da filha aparecendo. Peguei o único vídeo que estava cortado, aparecendo só ele, para não envolver família. O cara ainda faz questão de falar disso, né? Essa foi a resposta. Pessoal, tem um sujeito da pior espécie, aquele esquerdista padrão, né? Mentiroso. Pessoal, tem um sujeito da pior espécie, aquele esquerdista padrão, né? Mentiroso. Por mais que isso possa parecer até um pleonasmo vicioso, soltando um vídeo onde aparece eu contando dinheiro e na verdade sou eu, há uns 3 anos atrás, na Argentina, contando dinheiro para pagar uma conta no restaurante, mostrando como que é necessário, naquele momento de crise lá da Argentina, agora está melhor com o Milei, como é que era necessário ter uma pataca de dinheiro para você conseguir pagar uma conta no restaurante. E muitas das vezes os restaurantes não aceitavam cartão de crédito, porque eles ainda tentavam fugir da taxinha do cartão de crédito, tão quebrado que o país estava. Então, ele fez uma montagem, pegou um vídeo da minha esposa, né, mostrando uma casa que a gente estava nos Estados Unidos, uma das suas publicidades, e emendou depois nesse vídeo deu na Argentina contando dinheiro. Então, só para alertar para vocês que é fake news, para não deixar isso daí ir adiante, beleza? Quem tem a verdade, bota a cara, desmascara tudo isso. O melhor remédio para fake news é a verdade. Tá, ele botou uma tarja ali de fake news, né? E ao mesmo tempo fala isso aqui, ó. Aquele momento de crise lá da Argentina, agora tá melhor com o Milei. E tá tudo errado, não respondeu nada e sequer ele entendeu o meu vídeo. Esse vídeo contando dinheiro, todo mundo sabe o contexto. Eu não preciso explicar nada. Eu coloquei ele só para ter alguma coisa de fundo enquanto eu apresentava o começo. E qual seria o sentido? Ele tá com uma vida tranquila nos Estados Unidos, sem sofrer. Era só isso. Quando vou mostrar o vídeo da casa, que é aquele gravado pela esposa dele, eu faço questão de deixar claro, esse é o primeiro vídeo, é isso que eu tô querendo mostrar. Não explicou nada, ficou faltando o valor da casa, não entrou nesse assunto. Não falou da mudança da família programada antes do exílio, o pessoal já está tudo nos Estados Unidos, com o colégio matriculado, e também o passaporte, já estava registrado no sistema da justiça que não ia ser apreendido, ele já sabia disso, foi informado por fontes, por assessores, divulgado amplamente pela imprensa, também não entrou no assunto. A verdade é que a família Bolsonaro está acabando. A última manifestação foi um fiasco total, 2% do prometido. Depois começou a flopar tudo que é rede social. O Bolsonaro ontem fez uma super live que ele divulgou com muita antecedência. Fez até sorteio para dar mais audiência. Mesmo assim, conseguiu ali 30, 40 mil no máximo. E isso é menos que a transmissão do Gaules, que fez vídeo de Counter-Strike. Jogo online. Fez uma transmissão e deu quase o dobro de audiência. O motivo do desespero está muito claro. Agora o ministro Alexandre de Moraes solicitou à PGR uma opinião sobre prisão preventiva. Já, a prisão preventiva agora. Essa viagem para os Estados Unidos foi um tiro no pé, o suposto exílio. Olha, Bolsonaro se opôs à permanência de Eduardo nos Estados Unidos e tentou convencê-lo a voltar. Hoje, divulga a Folha de São Paulo. Que interessante, né? Eduardo tem empresa holding nos Estados Unidos e endereço de residência, onde ele ia ficar só por alguns dias, depois do nada decidiu por um exílio. Pelo menos na Super Live teve um momento que eu concordo bastante com o que disse Bolsonaro. O Flávio, isso tudo vem de 2018. Eu fui um aborto da natureza. Além de sobreviver uma facada, a graça de Deus. E ele estava agora mendigando parabéns. Hoje, sexta-feira, 21 de março. É o dia do meu aniversário. Nossa, que dia importante. Por favor, galera, mandem parabéns aí pra mim, eu tô solitário. E eles estão bem de aliados, viu? Perguntaram pro Tarcísio de Freitas, um dos principais bolsonaristas hoje. Ele tava no palanque, no carro de som, o Bolsonaro falou que ainda não confia no resultado das urnas, que não valeu a eleição. Perguntaram a opinião do Tarcísio. E essa foi a resposta. Saltar o trabalho da Justiça Eleitoral. Talvez as pessoas não tenham a dimensão do que é preparar uma eleição. E o Brasil veio se tornando referência no que diz respeito em termos de velocidade, de apuração, de tecnologia. Ou seja, muitos países têm que olhar para o Brasil e ver o que está sendo feito aqui. O Brasil, então, se tornou, de fato, uma grande referência. A gente tem que olhar toda essa preparação que acontece, todo esse empenho, todo esse trabalho, toda essa logística.
E em pouco tempo, os dados são contabilizados, a gente tem a proclamação de um resultado, a diplomação, e isso de fato é o que garante a representatividade. E o parceirão dele, o Cássio Nunes, indicado para o STF, votou contra o último recurso dele. Votou pela permanência de Alexandre de Moraes, Zanin e Dino no julgamento. 9-1 resultado final. O único que ficou do outro lado foi André Mendonça. Engraçado que, para mim, o voto dele é uma piada. Não tem nenhum fundamento no recurso, não dá nenhum motivo jurídico e, mesmo assim, ele acha que é o único dentro do STF que, mesmo sem fundamentação, interpretou do jeito certo, que é a favor do Bolsonaro. E outra saída, que é uma das últimas que a gente tem aí, a lei da ficha limpa. Só que, cara, já tem uma mobilização social grande e é praticamente impossível passar até setores que a gente não esperava. Nenhuma manifestação agora estão gravando conteúdo. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, por meio de seu Conselho Permanente, reunido nesse dia 18 de março de 2025, manifesta sua perplexidade e indignação diante das propostas de mudança na lei da ficha limpa, atualmente em tramitação no Congresso Nacional. Parabéns pela posição da CNBB, Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, e parabéns também para o pessoal que é da diretoria e tomou essa decisão, tá? Considerada uma das mais importantes conquistas democráticas do povo brasileiro, essa durante o governo Dilma, a legislação aprovada por unanimidade em 2010 nasceu da mobilização de milhões de cidadãos e do engajamento de dezenas de organizações sociais e igrejas. Representando um marco na luta contra a corrupção, a lei da ficha limpa fortalece a transparência e a ética na política. Bom, isso é interessante, né? Quem vai primeiro para a cadeia, a gente já sabe que a Zambelli, ela está na reta final para condenação, a pena considerável. Eu vou ver agora, a última vez que eu vi estava 3-0, vou descobrir agora quanto é que tá isso aí para falar para vocês certinho, sem ter erro. A Zambelli no STF tá 3-0 ainda, cara. Se tudo der certo, dá uma olhadinha onde está grifado aí, ó. Montante de 5 anos e 13 meses de pena privativa de liberdade e 80 dias. Tá chegando a reta final, não tem sequer como a Zambelli se esquivar disso, porque é crime no Brasil você portar uma arma, ainda mais a véspera da eleição, e sair apontando para as pessoas na rua sem ter liberação nenhuma. Tá gravado, ela fez literalmente isso. Pessoal, o Eduardo lá nos Estados Unidos ainda tá metendo louco, até demais, e agora tá falando de morte financeira do Alexandre de Moraes, que não tem bens nos Estados Unidos. A gente tem notícias hoje boas, né, de dois parlamentares. Pelo amor de Deus. A gente tem notícias hoje boas, né, de dois parlamentares americanos aqui que citaram a questão do meu exílio e mandaram uma carta para o Trump e para o secretário Marco Rubio, que é quem faz às vezes aqui do chanceler, né, o chanceler dos Estados Unidos, com cópia também para o conselheiro de segurança nacional, né, o Michael Waltz, e também para o Maurício Claver Carone, que é o responsável dentro do State Department da parte de América Latina. Então, todos oficialmente, se antes estavam apenas extraoficialmente sabendo, acho que agora todos oficialmente... Cara, você continua só ouvindo essa besteira, você vai entender por que eu tô... Eu não sei se dá para perceber, mas eu tô um pouco indignado. Estão sabendo e está sendo cobrado, está sendo feita uma pressão aqui para que o Moraes seja sancionado com as chamadas sanções Magnitsky, que na verdade trata-se da... Maneskin é banda, né não? Pena de morte financeira. Cara, pena de morte financeira. Sabe o que vai acontecer? Nada. Mandar uma carta, ele fala como se fosse um negócio muito grande, né? Não. Ele achou 2 deputados que são conhecidos, que já tiveram alguma relação ali, e depois pediu para eles mandarem essas cartas que são e-mails. Sim, ele está se gabando aí de terem enviado e-mails. Aí vai chegar para o pessoal do governo, o pessoal da inteligência, que claro, não é onde o Eduardo atua, e vão falar, cara, você não é investigado no Brasil, a gente consultou aqui no sistema, não tem nenhuma investigação, dá para saber se ele é investigado em território nacional ou não. Não tem nenhuma denúncia. A última denúncia que teve contra o pai dele foi 33 pessoas indiciadas, 37, nenhuma fugiu e nenhuma delas é o Eduardo. O passaporte dele está em dia, não corre qualquer risco de ser apreendido, aliás, o Xandão arquivou, ele está com um salário e ainda estava até então recebendo passagens aéreas. Você acha que depois disso vai acontecer o quê? Aí o governo americano vai falar, não, agora tem que entrar lá no Brasil e tomar o poder. Tenho bastante coisa importante para mostrar ainda. Só para encerrar esse assunto do Eduardo, é uma coisa importante para mim também, cara. Ele fez o tweet aí junto do meu vídeo,
pessoal da esquerda tá preocupado comigo nos Estados Unidos. Eu não tô, cara. Não tô. Você tava falando a meu respeito, tava errado. O que é um bom sinal. No entanto, eles são sujos e tentam resgatar vídeos antigos meus para desinformar, retirando-os de contexto e mentindo mesmo. Em nenhum momento eu sequer falei que o vídeo problemático era o C contando dinheiro. Aliás, todo mundo sabe o contexto, eu também passei isso pro povo. Eu deixei muito claro que o vídeo em questão era filmando aquela mansão. E ninguém tá preocupado com ser nos Estados Unidos, não, cara. A gente tá só se divertindo. Eu boto conteúdo aqui no canal, a galera acha legal demais, dá o like, ajuda bastante. E você sai de bobo na história. Você sai de bobo, porque a gente sabe que daqui a pouco vai passar o tempo, você vai voltar pro Brasil e nada vai mudar. Prometeu agora que não, eu só volto quando o Xandão sair do poder. Tem 19 anos ainda para aposentadoria compulsória, para ele sair do STF. Então, cara, vamos ver, daqui 19 anos você volta. Para quem não sabe, o Elon Musk tem o Grok, que é a inteligência artificial que opera na rede social dele, responde algumas questões, faz pesquisa também, igual é o ChatGPT, o DeepSeek. Levantaram aí essa questão do Eduardo para entender se ele é ou não considerado um exilado. Sim, é verdade que Eduardo está morando nos Estados Unidos, no Texas, conforme relatos de 19 de março de 2025. A mudança parece mais ligada a negócios, como a criação da Brás Global Holding em 2023, do que política, embora críticas ao STF e os problemas legais do seu pai também influenciem. A rede social do Elon Musk, com a inteligência que ele desenvolveu, mandou o pessoal desenvolver, que supostamente não tem vício nenhum, não tem parcialidade e é anti-esquerdista. Eu sempre peço like aqui para vocês divulgar o conteúdo. Dessa vez eu queria pedir o like, que influencia muito no desempenho, faz toda a diferença, para vocês me ajudarem a divulgar a verdade. O cara expôs a minha imagem na rede social dele, falou que eu sou mentiroso, sendo que ele sequer entendeu o vídeo. Então, cada vez que você clica no like, o YouTube entrega para mais 5 ou 10 pessoas, ou seja, um clique, mais 5 ou 10 pessoas vão ver isso aqui, eu conto com a sua ajuda. A gente está batendo quase 100 mil likes nos vídeos, não dá para duvidar que esse aqui vai superar essa meta também. Eu sou 100% contra atacar a pessoa jornalista. Sempre falei que isso é errado, porque tem que ter liberdade para questionar. É o papel da imprensa, cobrar do governo também. Só que nesse caso, na verdade são 2 casos. Eu vou mostrar o primeiro aqui, do Ricardo Rangel. Não dá para aceitar. Porque a isenção de imposto de renda é má ideia. Agora que o governo vai conseguir pela primeira vez, depois de muito tempo, dar uma isenção de imposto de renda decente, um cara que eu acho que não ganha na faixa da isenção, ganha mais, vai lá e fala que isso é uma má ideia. E fala para quem ganha menos de 5 mil, que agora vai ter isenção, que isso é uma má ideia também. Que não é para você apoiar. E a Globo News está em alta por causa da Júlia Duabili. Acho que é o nome dela, acho que é assim que fala. Também uma cena constrangedora. O Haddad foi para a Globo News falar ao vivo, debater sobre a isenção do imposto de renda e ela tentando apertar o cara, mas de um jeito... Não é... Cara, você sabe quando a pessoa está na intenção. Beleza, eu não vou entrar nesse assunto, senão eu vou tomar um processo. Olha só. Eu realmente não consigo ver onde é que está o problema. Você está falando de 140 mil brasileiros contra 210 milhões de brasileiros. Quer dizer, você está falando de 0, alguma coisa por cento da população. E não é qualquer pessoa. São pessoas que ganham muito e não pagam o mínimo. Não pagam, às vezes não pagam nada. Então, Mas nessa discussão de dividendo, ministro, desculpa te interromper, só para a gente ir colocando as dúvidas. Certo. No caso das pessoas que recebem os dividendos, né? A empresa já foi tributada Sim. no imposto de renda ou, muito provavelmente, por algum regime diferenciado, ou simples, ou lucro presumido. E aí depois pagou ali, ou 6% ou 11%, abaixo de 20%, não os 34%. Depois a pessoa, ao receber o dividendo, vai pagar mais. Mas não tem esse regime em nenhum lugar do mundo, Júlia. Então, isso que eu te falar. Uma pessoa que ganha R$1 milhão por ano e está pagando 2% de alíquota efetiva, isso não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhum lugar do mundo. Mas pega muita gente e é um setor que tem uma capacidade... Gente, pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Que pega tem uma muita capacidade... gente, pega 140 mil pessoas. Mas gente que tem um poder aquisitivo, o senhor tem razão. Pega gente com poder um poder forte, Nossa né? Um poder financeiro forte para fazer pressão, de modo que o simples você não consegue alterar o simples. Júlia, esse é o problema do Brasil.
Porque quem manda no Brasil, ou a gente leva a sério o que diz a Constituição, cada cidadão um voto, o poder emana do povo, ou a gente volta para o voto censitário, então. Cara, tá, pra mim um dos principais trechos que eu acho importante é a divulgação da mensagem, é esse aqui. Eu vou deixar aparecendo a marca d'água, que é do Agora, comum. ou a gente olha para o resultado, ou fica muito difícil. Você entrega uma reforma tributária, você entrega uma reforma da renda, você entrega um novo marco fiscal, você entrega um resultado primário melhor do que os seus antecessores, você entrega o dobro do crescimento médio dos últimos 7 anos. Porra, tá bem. Eu vou para São Paulo, abro a minha agenda para quem está pedindo audiência, para explicar um problema, pedir ajuda na superação de outro problema. Mas eu recebo também a Anfávia dizendo, nunca se vendeu tanto carro. A Eletros dizendo, nunca se vendeu tanto eletrodoméstico. Eu recebo os supermercados, nunca se vendeu tanta comida. O varejo, nunca se cresceu tanto. A ação do varejo... Eu não sei se vocês viram, o varejo em São Paulo deu mais que o dobro do PIB da Argentina só em transferências num período aí. Separando alguns meses, o dobro do PIB da Argentina. Subindo como nunca. Quer dizer, eu não recebo só os 100 que foram consultados pela Quest. Eu recebo os milhares de empresários que estão ganhando dinheiro no Brasil. Aí que está uma diferença. Ele citou a avaliação daquele pessoal que estava falando que o mercado era contra o Haddad. E olha... Feitos com o Brasil, que estão investindo no Brasil, que a taxa de investimento está aumentando. É isso. Aquele pessoal do mercado falou, não, o Haddad não está certo, que saiu a pesquisa lá na Globo, aquela é a parte financeira do mercado. Essa aqui do varejo, da indústria, do mercado, mercado que eu digo de alimentos, é a parte produtiva. Então, cara, a parte financeira você já sabe o que é. Afinal das contas, é só o que vai ser bom para banco. E normalmente o que é bom para banco atrasa toda a cadeia produtiva. Engraçado, né? Essa é a imprensa do Brasil hoje. Esse meme resume muito bem. E está acontecendo literalmente, tá? Estão elogiando a Argentina por cair quase 2% PIB. Estão elogiando o Milei. Já o Brasil cresceu 3,4%, o triplo da previsão do mercado, aí ninguém fala nada. Aí começa a apontar outros fatores. Hoje, mais uma notícia do Metrópolis, mercado eufórico, o dólar cai pela 7ª vez e bolsa tem 6ª alta seguida. E a imprensa já começou a fazer o meia-culpa, pedir desculpa por ter falado que a Glaze ia acabar com o governo e que por isso o dólar tinha que subir naquele dia. Que olha, o Congresso aprovou o orçamento, coisa que não acontecia, que já estava atrasado, e todos disseram que a atuação da Glaze foi ótima, foi positiva. Eu falei para vocês, o pessoal acha que a Glaze é radical, eu já conheci ela pessoalmente, é uma pessoa pragmática e que dialoga com todo mundo, e uma pessoa muito educada também, que sabe conversar. É isso, pessoal. Agora no final do vídeo eu queria pedir de novo, quem esqueceu, lembra aí de deixar o like, que faz toda a diferença, e daqui a pouco eu tô de volta.